Bem-vindos! Vamos hoje ao Renascimento. Terminamos o gótico e vamos ao Renascimento. Tanto o gótico quanto o final da Idade Média sempre pairava no ar um clima de quase medo do sobrenatural, né? Quer dizer, o ser humano ele estava abaixo dos personagens do grande Olimpo espiritual, que no caso era a cristandade. Agora, no Renascimento, que vai de 1300 e pouco a 1500 e pouco, o homem vai ser o centro das atenções, não é mais a família cristã. A família cristã que eu falo, a família que está no cosmos, no céu, e todos os mandamentos vinculados a ela, tanto na parte cristã quanto na parte judaica. Então, o homem ele começa a ver-se a si próprio como um espelho de potencialidades a serem desenvolvidas. Nós vamos ter também um desenvolvimento científico, um olhar ao planeta Terra e as questões que decorrem daí. A descoberta das plantas, a classificação dos animais, o estudo pelo olhar científico e não mais com medo da culpa ou de algum castigo divino. Nós vamos ter muitos artistas geniais nesse período. Tanto assim, provavelmente a gente vai ter uns dois encontros sobre o Renascimento. O artista mais interessante de todos, no sentido de ser mais completo, é um que todos vocês conhecem, que é o Leonardo da Vinci, artista italiano, que vai desenvolver todas as qualidades de um mestre interessado no bem da humanidade. Então ele vai ser um cientista, ele vai ser um arquiteto, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um pintor. E então essa vontade de descoberta das coisas e de fazer com que a humanidade progrida, isso vai ser o espírito do Renascimento e é o espírito do Da Vinci. Ele vai ter uma das obras mais icônicas e mais famosas da história da arte, que é a Mona Lisa, que hoje ela está no Louvre, numa sala só para ela, e quando você chegar lá, existem assim 700 mil pessoas tirando fotos. Então ela é a grande estrela desse museu. Além de todas essas qualidades que Leonardo tinha, e de viver esse espírito quase que aventureiro, de prazer pela vida e pelos fenômenos que tocam os seres vivos, paralelo a isso, eu vou fazer uma licença poética e vou falar de um brasileiro chamado o Bispo do Rosário, um maluco incrível, um artista genial, tão genial quanto Leonardo da Vinci. Bom, depois dessa discreta apresentação do Bispo do Rosário, a gente pode falar que ele vai ter o mesmo espírito de Da Vinci, mas num contexto completamente diferente.
ele vai ser nordestino, vai sofrer de esquizofrenia, obviamente brasileiro, negro, e vai ser jogado a traças em alguns manicômios, essa história trágica dele acontece toda no Rio de Janeiro. Até que, nesse manicômio, ele recebe uma voz que ele falava, né, que dizia que ele deveria fazer coisas que ele pudesse levar ao juízo final. O que seria esse fazer coisas? Seria realmente a criação de um mundo particular, mas colocado de uma maneira tão genial que obviamente são obras de arte muito interessantes. Desde a confecção de objetos até os bordados, algumas roupas, alguns mantos feitos pelo Bispo do Rosário poderiam estar em qualquer casa de alta costura francesa, porque ele tinha uma sofisticação e um senso estético extraordinário. O Arthur Bispo do Rosário, ele nasceu em Sergipe em 1909 e veio falecer em 1989. Toda a obra dele estava guardada no Rio de Janeiro. Hoje é um museu na colônia Juliano Moreira, que tem um museu dele. E é um dos grandes artistas do mundo. Paralelo a isso, impregnado do mesmo espírito, nós vamos ter o Da Vinci, que nasceu em 1452 e faleceu em 1519. E ele circulou, obviamente, pela Itália, Florença, Veneza, Roma e França. Uma das características da pintura do Renascimento seria a relação entre luz e sombra, o esfumato. É uma graduação de luz. E, ao mesmo tempo, isso faz com que as pinturas tenham mais profundidade, que anteriormente não havia. Também nós vamos ter uma relação diferente com o espaço. Os artistas vão começar a trabalhar com a perspectiva, essa relação entre o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano. E assim, posteriormente, na história da arte, as pessoas vão desenvolver mais essa questão da perspectiva. Fazendo um paralelo com o Bispo do Rosário, ele vai bordar, ele vai catalogar, ele vai esculpir e montar peças de um cotidiano de uma pessoa que passou 50 anos morando num hospício. Ele usa um azul incrível nos bordados, e este azul foi confeccionado através dos lençóis que as pessoas usavam para dormir. Então entregavam para ele esses lençóis. Esses lençóis ele desfiava, ele fazia fios e montava um mundo de palavras e de acontecimentos e de formas vegetais e de formas geométricas também, tudo misturado, definindo uma visão humanista e extremamente pessoal da história humana. Na Idade Média, onde a gente vai ter aqueles mosaicos do Oriente, a gente vai ter aqueles pequenos manuscritos, aquela atmosfera sombria e sem esperança. No Renascimento, nós vamos ter o oposto. Nós vamos ter uma luz
da inteligência humana, uma luz do conhecimento, a busca de valores clássicos greco-romanos. Tudo isso, então, vai formar um espírito do homem renascentista, que seria alguém vinculado aos problemas reais do cotidiano. Ao mesmo tempo, vai acontecer a curiosidade pelos elementos que formam a vida humana e a vida terrestre. Leonardo, ele tinha um espírito, como eu já havia falado, muito inquisidor, assim. Ele observava tudo. E uma das coisas que ele se antenou é que ele ficava impressionado com as manchas de umidade dos muros. Porque se poderia ver manchas muito interessantes que lembravam rostos, que lembravam figuras fantasmagóricas e coisas assim. Então nós vamos fazer alguma coisa assim, talvez me lembre alguma coisa. Vamos jogar uma água meio azulada, que vai dar um aspecto meio de muro, né? Muro com umidade. Jogar um pouquinho, um branquinho bem fraquinho, que ele pode também, ó, essas manchas assim, ó, que Leonardo falava. Eu não estou falando nada proposital, né? Nada figurativo, assim. Porque essas manchas de umidade nos muros e o tempo, as pátinas do tempo, né? Que a gente vai encontrar nos muros. Inclusive em algumas figuras dos cemitérios, assim, a gente encontra, ou algumas esculturas, principalmente de mármore, que dá essas pátinas que ficam tão bonitas, né? Aliás, vocês podem fazer um exercício, até quem tem criança em casa ou quem não tem, de fazer umas manchas aleatórias. E depois de seco o trabalho, vocês podem fazer uma brincadeira. Essa mancha, por exemplo, lembra o quê? Não é? Me lembram isso um pouco, aquelas adivinhações que as pessoas fazem do futuro, da borra do café nas xícaras de café. Eu tinha uma aluna árabe que às vezes ela me lia no futuro, às vezes me dava um medo, outras vezes eu disse, deixa estar. Né? Então, essas manchas, elas não definem nada. E o limite da mancha, ele também é deformado, ele também é aguado. Porque senão, se a gente já quiser definir, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai fazer um trabalho meio abobado. E como nós somos pessoas sensíveis e não somos burros, então a gente vai fazer algo mais indefinido que vai possibilitar que a nossa imaginação ande, corra. E depois de seco o trabalho, a gente pode fazer este exercício de pensar que tipo de imagem essa mancha me traz, não é? Mas agora eu vou fazer uma outra aqui. Pronto. Vamos lá, água. É a água que faz com que os limites da forma escorram e por aí chega
em alguma coisa interessante, alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque se a gente souber o que é, com certeza não vai ser interessante, não é? Agora eu vou deixar secar e aqui em casa a gente vai ver que tipo de coisa aparece aí, né? Quais as fantasmagorias existentes nessas manchas. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade ao Renascimento e trabalhar com algum outro artista contemporâneo, que eu ainda não sei qual é, tá? Voltando às questões assim do vídeo, eu gostaria de saber se vocês estão gostando, deem a sua opinião, compartilhem, inscrevam-se no canal. Quem gosta desses vídeos pode nos ajudar mandando um Pix, porque nós não temos ajuda de ninguém. Cuidem-se. Um beijo e até semana que vem.